Ellen White estava certa. O que parecia impossível está acontecendo bem diante dos nossos olhos. O governo americano acaba de dar um passo assustador, confirmando uma profecia que foi considerada exagerada por muitos. Mas agora não há mais dúvidas. A separação entre igreja e Estado está desmoronando. Então, irmãos, é como vocês viram. No tempo de Ellen G. White, as pessoas não creram quando Ellen White disse que os Estados Unidos ia ser o país que ia tirar a liberdade religiosa. Eles não creram, eles acharam isso absurdo. Sempre é assim. Quando o profeta está vivo, a pessoa não aceita. Somente depois que ele morre, as pessoas aceitam. As pessoas de hoje estão vendo que tudo que Ellen White falou está se cumprindo. Agora, nos nossos dias. Que os Estados Unidos verdadeiramente está tirando a liberdade religiosa. Mas, porém, eles não percebem que eles estão cometendo o mesmo erro que o povo da época de Ellen White cometeram. Por quê? Porque eles não estão crendo no que Deus está revelando agora através desse ministério. No dia 2 de junho de 2020, Deus revelou que aquele decreto que Donald Trump assinou de liberdade religiosa era o decreto dominical. É a imagem da besta. É a perseguição dos últimos dias. E quando nós falamos isso para as pessoas acharam também um absurdo. Isso é um absurdo. Vocês estão loucos. Se não existe liberdade religiosa, não é perseguição. Mas agora ficou bem claro para todos que o que Trump assinou no dia 2 de junho de 2020 é a perseguição. Porque agora, a partir de janeiro, começou tudo a ser desvendado. O Senhor revelou que se eu não crisse que aquele decreto, no dia 2 de junho de 2020, era o decreto dominical, era a imagem da besta, era a perseguição, eu também não quereria quando ele sairia na frente, no mês 10, que foi agora em janeiro. Então, irmãos, as pessoas que não aceitaram que aquele decreto que Donald Trump assinou no dia 2 de 2020 é a imagem da besta, não estão entendendo nada. Por mais que eles estão vendo o que está acontecendo, mas não estão compreendendo. Ou seja, eles veem a Igreja unida com o Estado. Eles veem ali, tudo ali caminhando para uma perseguição. Mas eles pensam, não, a perseguição só virá quando virar o decreto proibindo comprar ou vender. Eles não entendem que antes desse decreto proibindo comprar ou vender, tem a imagem da besta. A imagem da besta que vai matar o povo de Deus por não querer se unir com a imagem da besta. Por não querer adorar a imagem da besta. Eles não entendem isso. E isso é muito perigoso. Porque eles não entendem isso, eles vão se unir com a imagem da besta. Então, esse decreto obrigatório proibindo comprar ou vender só virá quando a igreja adventista já estiver aguardando o domingo. Todo mundo está fanático sobre o domingo. Então, é que a própria igreja, já fanática do domingo, coloca um decreto para aqueles que não quiserem guardar o domingo, não poder comprar ou vender. Vocês entenderam? Olha o perigo de você não ver o decreto do dia 2 de junho de 2020. É você se unir com a imagem da besta. Então, o povo de hoje, eles não estão compreendendo que eles estão fazendo a mesma coisa que o povo da época de Ellen White fizeram. Não aceitaram. Quando Ellen White falou que os Estados Unidos ia ser o país que ia tirar a liberdade religiosa, o povo acharam absurdo. E o povo de hoje não estão entendendo que eles estão fazendo a mesma coisa. Deus está revelando as coisas através desse ministério e eles não estão crendo. Eles estão rejeitando, dizendo que nós somos loucos, somos falsos profetas. Mas tudo que Deus revelou está se cumprindo. A prova é o que está acontecendo agora. Aquela mesma liberdade religiosa do dia 2 de junho que o Trump ensinou, voltou agora, em 2025, né, para colocar tudo em prática. Ou seja, uniu a igreja com o Estado. Está trazendo a perseguição. É lei de todas as formas aí que vocês estão vendo, né? E aos poucos, eles vão colocar o domingo em prática. Aos poucos, moldando a mente das pessoas. Quando a igreja se espantar, a igreja adventista,
já vai estar tudo resguardado no domingo. E assim eles não verão o decreto dominical. Porque o próprio decreto para ele não comprar ou vender, quem vai fazer é a própria igreja. Então é isso que eu quero avisar para os irmãos. Cuidado, irmãos. Você que não está aqui nesse ministério, você está correndo o perigo de se unir com a imagem da besta, né? E ser enganado para guardar o domingo. Então, como vocês viram aí, realmente o que Deus revelou, que aquele decreto do dia 2 de junho de 2020, quando o presidente Donald Trump foi perante a estátua de João Paulo II, aquele líder da Igreja Católica que fez uma carta de ex-domínio de 100 páginas para que os estados colocassem as leis civis dominicais. Então, Deus revelou que esse decreto que Donald Trump fez após a adoração à estátua de João Paulo II, voltando para a Casa Branca, ele fez o decreto sobre liberdade religiosa. E Deus revelou, é o decreto da profecia, é a imagem da besta, é a perseguição, é o decreto dominical. Porque essa imagem da besta, sobre a falsa liberdade religiosa que ela inventou de promover a perseguição mais disfarçada de liberdade religiosa para que ninguém desconfia. Assim está enganando o mundo inteiro com essas trevas espirituais, porque tanto ela persegue como também coloca o espiritismo dentro das religiões, dentro da Igreja Adventista e de todas as denominações, coloca através dessa falsa liberdade religiosa. Então, essa falsa liberdade religiosa, ela vai matar o povo de Deus antes do decreto obrigatório de comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. E como está na Bíblia, Apocalipse capítulo 13, e o verso 15, lá fala claramente que a imagem da besta faz com que aqueles que não o adorem sejam mortos. Então, as pessoas nos chamaram de falso profeta quando nós dissemos aqui no canal Profecias Finais o que Deus tinha revelado para nós, afirmando claramente que a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo na ONU, na Casa Branca, e que os Estados Unidos, através do governo Trump, está promovendo, é a perseguição, é a imagem da besta, é o decreto dominical. As pessoas nos chamaram de falso profeta, mas agora eles estão vendo com seus próprios olhos, mas contudo ainda não estão entendendo, porque espera somente a perseguição pelo decreto obrigatório de comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Mas esse decreto proibindo comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo, virá somente para este ministério Quarto Anjo, porque foi o único nesse período que não aceitou a imagem da besta dessa falsa liberdade religiosa e, portanto, neste período não está guardando o domingo. Somente este ministério Quarto Anjo que permanecerá guardando o Santo Sábado. Então, a Igreja Adventista da própria, junta com o Estado, junta com os poderes civis, para oprimir ainda mais o Quarto Anjo, porque antes desse decreto proibindo comprar ou vender, o Quarto Anjo já está sendo mártires. Então ela coloca para oprimir ainda mais o decreto proibindo comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Aquele que não vê que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa, que o decreto do dia 2 de junho de 2020 sobre liberdade religiosa é a imagem da besta, é tudo que Donald Trump está fazendo agora no segundo mandato, é a continuação
que ele fez no primeiro mandato a respeito de liberdade religiosa. Quando o inimigo vem tirar a paz, ele vem prometendo paz. Quando o inimigo vem tirando a liberdade religiosa, ele vem prometendo liberdade religiosa. Quando o inimigo fala que vai trazer segurança, ele vem trazendo destruição. Assim está acontecendo agora os Estados Unidos, falando como um dragão, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa, mas está promovendo a perseguição. Então, o que Deus revelou está se cumprindo. Agora, cadê aqueles canais, aqueles pastores, aquelas pessoas que faziam aforismo a respeito do decreto pelo a COP do clima, pelas mudanças climáticas? Silenciaram, estão todos envergonhados. E cadê também aquelas pessoas que nos chamaram de falsos profetas? Para que eles agora, eles possam reconhecer o seu erro e se arrepender e ser perdoados. Todos aqueles que queiram perdão por ter nos chamado de falsos profetas e reconhecer o ministério de Deus, que esse ministério está sendo guiado por Deus, e todos aqueles que irão se salvar vão se unir com o poderoso anjo do Apocalipse, capítulo 18, para dar, juntos, nós vamos tocar a trombeta, dar o aviso que essa imagem da besta, ela é a perseguição, que essa falsa liberdade religiosa é os Estados Unidos falando como dragão, que essa falsa liberdade religiosa que está dentro do templo adventista, em cada igreja local, esse departamento de assuntos públicos e liberdade religiosa é a imagem da besta, e que todos aqueles que de agora em diante permanecer dentro dos templos estão sendo um adorador da imagem da besta. E para que possa escapar das pragas, saia dessa adoração falsa e se une com o ministério quarto anjo, porque este é o ministério que dará o aviso da queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois ela tem se prostituído com os reis da terra pela falsa liberdade religiosa. E os mercadores da terra se enriqueceram à custa das leis no poder civil, aplicando multas para aqueles que eles acusam, dizendo que estão sendo intolerantes religiosos. Esta falsa liberdade religiosa é a morada dos demônios dentro de todas as igrejas. Todas as igrejas caíram e se tornaram morada de demônio pela essa falsa liberdade religiosa. O povo de Deus não participa dessa falsa liberdade religiosa. O povo de Deus tem uma mensagem a dar ao mundo, o aviso da queda das igrejas e o chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém e amém. Na consumação da obra de Deus na terra, a norma de sua lei será de novo exaltada. A falsa religião pode prevalecer, a iniquidade se generalizar, o amor de muitos esfriar. A cruz do Calvário pode ser perdida de vista. Toda a força da corrente popular pode ser voltada contra a verdade. Trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus.
Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantara instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Caiu, caiu a grande Babilônia. Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantara instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Caiu, caiu a grande Babilônia. Nas populosas cidades da terra, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Caiu, caiu a grande Babilônia.